Tem mais um elemento que é muito importante para ser levado em conta na análise, e esse elemento é o histórico. E a gente tem a felicidade de contar com o Will, que é um cara que conhece muito bem o histórico dos times, o histórico das partidas e do mercado como um todo. Você poderia explicar um pouco mais para a gente o que é esse histórico e qual é a importância dele? Claro, podemos sim. O que acontece, Diego? O histórico é o seguinte, o histórico serve para a gente avaliar se a odd está justa. Como eu disse anteriormente, a odd ela é estipulada por alguns algoritmos de algumas casas de aposta. Cada uma tem sua metodologia. Então, às vezes, a gente, munidos de um histórico favorável e sabendo que seria uma odd justa, a gente pode entender se a gente vale a pena ou não entrar naquele mercado. Ou seja, a gente viu ali que o time tem uma probabilidade muito alta de ganhar do outro time. O time A tem uma probabilidade muito alta de ganhar do time B. Então o mercado cotou ele como muito favorito. Só que aí você pega e fala assim, mas eu analisei o histórico, eu sei que esse time B ganhou as últimas 7 partidas em 10 do time A. Eu sei que esse time B, de 25 confrontos, 9 como visitante, ele venceu 6. Então, ou seja, esse time B não é tão zebra assim. Então o que você faz com um caso desse? Você aposta no time B? Não, claro que não. Você não vai investir num time que tem uma cotação como uma cotação de zebra. Porque uma cotação de zebra, como a gente viu, a gente faz o pilar da tríade. A cotação entra na odd. A odd não está favorável. Um time desse, no caso, vamos dar um exemplo, teria uma odd 6.9, seria uma odd de zebra. Esse time teria 10% aproximadamente de chance de vencer esse confronto. Então não seria um mercado ideal da gente investir. Mas munido desse histórico aí, a gente vê que esse time não é tão zebra. Então a gente não vai fazer um investimento nele, mas em contrapartida a gente pode fazer um investimento contra o time A, que seria o time tido como favorito. Por quê? A gente vê que esse time está com um desajuste de odd, porque a odd foi cotada segundo o algoritmo que não levou em conta esse histórico favorável para o time B. Então, no decorrer do jogo, com o passar do tempo, a odd tende a se equilibrar, ela tende a se ajustar. Esse ajuste da odd, a gente vai ter um retorno financeiro muito bom, com um risco moderado, um risco não tão baixo, mas um risco moderado. Ou seja, novamente a relação retorno versus risco vale a pena no caso desse. Então, foi interessante a gente falar a respeito dessas questões, né, das odds que às vezes estão desajustadas e com base no histórico a gente consegue fazer uma análise que certas oportunidades a gente pode aproveitar porque o algoritmo da Betfair não pegou ou até mesmo o mercado não percebeu essas chances. E uma das coisas que é muito interessante, uma das ferramentas que a gente tem para fazer isso, é a análise gráfica, né? Afinal, a Betfair, como a gente vai ver em mais detalhes no futuro, ela oferece certos gráficos simples, assim, de como uma odd está evoluindo. Mas parece que depois de um tempo a gente começa a perceber também que mesmo essas odds um pouco estranhas, assim, que estão um pouco fora do comum, elas tendem a se normalizar. Você poderia falar um pouco mais a respeito disso? Sim, Diego. A análise gráfica, como a gente viu, é uma das ferramentas que vai nos proporcionar fazer aquela leitura do jogo sobre uma odd justa e adequar cada vez mais a nossa tríade de pensamento para fazer um investimento de valor. Ou seja, como eu disse ali anteriormente, analisando um histórico de um jogo que a gente viu que uma odd está um pouco desajustada, a gente pode ver que um favorito, por exemplo, que está com uma odd 1.20, que é mais ou menos 83,33% de chance de vencer aquele confronto, ele está como um super favorito nesse caso. E a gente viu que o outro time, o time visitante, por exemplo, está com uma odd muito alta, uma odd de zebra, mas ele não é tão zebra. A gente fazendo um investimento contra esse time, por exemplo, super favorito, a uma odd 1.20, fazendo uma análise gráfica, a gente pode ver que ao passar de uns 15 minutos aproximadamente, a gente vai ter uma queda nessa odd. Uma queda em que sentido? Ela vai subir, essa odd, a probabilidade dela vai subir. Se ela era 1,20, ela pode ir, por exemplo, para 1,25. Ou seja, aquele favorito passa a ser não tão favorito, porque ele não está conseguindo cumprir o seu favoritismo. Ele não está marcando, ele não está dominando o jogo. Então, ou seja, aquele 83% dele de chance, 83,33%, quando a odd passa para 1,25, aquele percentual cai para 80%. Então, ou seja, o time deixou 3,33%, deixou de ser favorito.
E esse percentual ele vai se diluir nos outros dois mercados, que seria o empate e a zebra, a suposta zebra. Se o jogo está travado, ele está no empate, o jogo está no marasmo, está bem cadenciado, esse percentual se dilui mais no mercado de empate. Se a zebra está atacando muito, ela está tomando conta do jogo, esse percentual se dilui para a zebra. Então, ou seja, fazer uma análise gráfica é muito importante para a gente ter um conhecimento do mercado, para a gente fazer um investimento de valor realmente. Sim, até porque, como a gente está aprendendo, muitas vezes o limite é subjetivo, ou seja, ele está relacionado à opinião das pessoas, como as pessoas pensam a respeito do mercado, a leitura que eles estão fazendo no jogo, e isso vai acabar influenciando na maneira como elas vão investir ou deixar de investir. E o futebol é muito dinâmico, né? Ele traz certas situações, como gols, como o cartão vermelho, às vezes uma substituição, certas paradas inesperadas, que vão mexer com essas probabilidades. E um bom trader ele vai saber tirar proveito dessas situações. É claro. E a gente pode ver o seguinte, como você falou, foi muito interessante você falar do limite subjetivo. O que acontece? Qual que é o limite subjetivo? Quando um time ele começa com a probabilidade de 1.20 e vamos supor que ele não vai vencer esse jogo. O jogo vai acabar ou empatado ou o outro time vai vencer. Essa probabilidade dele de 1.20, ela vai subir até tornar um valor inalcançável, que seria ele não vencer o jogo. Ou seja, ela vai de 1.20 a 1000. Teoricamente, que é o limite que a Betfair impõe. Alguns jogos com baixa liquidez, esse limite passa a ser 100. Mas, teoricamente, ele vai de 1.01 a 1000. Então, ou seja, ao longo de 90 minutos, essa probabilidade do time favorito, ela vai subir de 1.20 a 1000, caso ele não vença o jogo, caso não aconteça nada que possibilite esse time ser realmente o favorito. E a gente tem que prestar atenção no seguinte: o time zebra que está com aquela odd bem alta, uma odd de 10, essa odd vai descer um pouco, vai se normalizar, porque o time não é tão zebra, tanto que ele não está perdendo, mas ela também vai tender a 1000. Porque se o jogo ficar 0-0, o 0-0 que seria o empate, seria a odd que realmente vai tender a 1.01. Ela vai ser a odd de valor, porque o jogo terminou empatado. Então ela vai perdendo valor ao longo do jogo, porque é o que está acontecendo. Ou seja, falando de uma maneira mais simples, a gente entrar no empate, a favor de um empate, um back é um empate, num jogo que está empatado, a gente está fazendo um investimento a favor do tempo, ou seja, ao longo do tempo a gente está tendo um retorno esperado e o mercado vai nos reembolsando, vai nos agraciando com lucro, mediante o mercado vai mostrando que a gente está tendo êxito no nosso investimento. Ao contrário que, se a gente entra num time favorito achando que ele é realmente favorito, essa odd vai subir até um limite subjetivo, onde a gente vai perder todo o nosso investimento, porque o favorito não venceu o jogo. Lembrando que esses limites variam de jogo para jogo e qualquer evento inesperado, como você mesmo disse, os cartões, um cartão vermelho, vários cartões amarelos, uma falta perigosa, esses eventos vão modificando essa odd ao longo do jogo, causando gaps, causando intervalos muito grandes de subida e descida nesses mercados, nessas odds, mais, como a gente disse, assemelhando cada vez mais ao mercado financeiro.